e esta é a sua escola bíblica na Melodia. Um oferecimento especial da Rádio Melodia, não é a voz que fala ao coração. Eu quero mandar um abraço para o Eli Braga, que já entrou aqui novamente retribuindo, né? O alô que nós mandamos para ele. Quero aproveitar, mandar também um abraço para a família Veiga. A família Veiga, que todo domingo não perde, né? Carlyle também, que já está ligado. Carlyle já está ligado. E hoje quem está participando da escola bíblica está fazendo história, viu? Porque é a última escola do ano de 2024. É a última escola. Portanto, quem está participando hoje pode dizer para o resto da vida: eu participei da última escola bíblica na Melodia do ano de 2024. Qual é o tema de hoje, o título da lição de hoje? O título da lição de hoje na verdade, o título da lição de hoje, lição número 13, as promessas de Deus são infalíveis, é o título da lição de hoje. E eu quero lembrar que nesse quarto trimestre nós estudamos sobre o tema as promessas de Deus. Confie e viva as bênçãos do Senhor, porque fiel é o que prometeu. Fiel é o que prometeu. Foi esse tema que durante o trimestre, esse quarto trimestre de 2024, nós estivemos aqui estudando. E hoje o título é As promessas de Deus são infalíveis. E aí o textual diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, diria ele e não o faria? Ou falaria e não o confirmaria? Números capítulo 23, versículo 19. E aí eu quero aproveitar e lembrar a você que você vai encontrar no livro do profeta Samuel Deus falando a respeito da casa de Eli o seguinte: na verdade eu tinha dito que faria isso, porém agora longe de mim fazer tal coisa. Então, nós vamos precisar pensar aqui o seguinte, que Deus pode dizer que vai fazer uma coisa e ele pode não fazer? Pode sim. Na verdade, eu tinha dito que faria isso, mas agora longe de mim tal coisa. Mudou o caráter de Deus por isso? Absolutamente não. As promessas de Deus deixaram de ser infalíveis? Não. Agora, tem algo que que é anterior a qualquer coisa dita por Deus, que são os princípios por Ele mesmo estabelecidos. Ou seja, Deus estabeleceu princípios e Ele tem compromisso com a sua palavra. Portanto, se um profeta, um sacerdote ou um rei não se adequasse aos princípios de Deus, às regras de Deus, ele estaria fora. E aí eu quero lembrar você que até com relação a qualquer sistema de governo que não seja corrupto, né? Se uma pessoa não consegue se adequar às regras, se uma pessoa ela não consegue viver de acordo com as normas que foram estabelecidas ali, ela pode sofrer penalidades. E o que aconteceu com a casa de Eli foram penalidades previstas pelos princípios estabelecidos por Deus. Portanto, o caráter de Deus não mudou, as promessas de Deus continuam sendo infalíveis, né? Não é porque agora a casa de Eli, não foi aprovada, porque os filhos de Eli, e aí eu ouvi alguém dizendo que Eli não errou. O erro de Eli foi omissão, viu? O pecado de Eli foi omissão. Ele cometeu esse pecado sim.
o pecado da omissão, que qualquer pai, qualquer mãe pode cometer, e qualquer pastor também pode cometer, o pecado da omissão. Então, houve pecado por parte de Eli? Houve. Ele não fez o que deveria ter sido feito, certo? Eu vi um pregador famoso falando que Eli não cometeu pecado algum. Nós podemos cometer pecado por omissão ou por comissão, né? Então, nesse caso aqui nós temos um problema e Deus não chamou a atenção, Ofni e Finéias, os seus filhos. Deus foi a quem? Ao líder. Deus foi ao sacerdote Eli, que era pai daqueles 2 rapazes que estavam profanando, né? E aí Deus ainda fala, inclusive, para Eli, por que você dá coice? Não é? Interessante. Essa é a expressão utilizada lá no texto. Então, houve uma quebra dos princípios estabelecidos por Deus e quem foi responsabilizado foi Eli, porque os seus filhos estavam sob a sua tutela. Ou seja, era Eli que respondia pelos pecados dos filhos. E aí, a reboque, os filhos pagam, né, porque eles cometeram pecado, mas Deus responsabilizou Eli, porque era o patriarca, era o chefe da casa. E a gente precisa pensar que agora essa geração tem criticado o modelo patriarcal, né? Uma parte da geração critica de forma contundente o modelo patriarcal. Mas nós precisamos pensar que antes de derrubar uma cerca, você tem que se perguntar por que é que aquela cerca está lá. Está escrito, não se pode remover os marcos antigos que puseram nossos pais. Eu me lembro de uma professora lá na UESB, Ana Lúcia Castilhano, ela dizia na sala de aula, eu não costumo tirar a autoridade dos pais, o chão dos pais. Por quê? Porque isso não é bom fazer isso. E aí, se você destitui os pais dessa autoridade, né, criticando o modelo patriarcal, você fica sem parâmetros. Eu me lembro que no tempo dos juízes, que precedeu aos juízes, está escrito assim, naquele tempo não havia juiz em Israel, e cada um fazia o que queria, né? E aí eu fiquei pensando, se tiver uma casa, seja ela qual for, casa de família, igreja, uma empresa, uma escola, que não tem liderança, todo mundo vai fazer o que quer. Todo mundo vai querer fazer da sua maneira, do seu jeito, né? Inclusive igreja, viu? Se muita gente mexer, acaba azedando essa panela. Então, panela que muita gente mexe, acaba azedando. Tem que ter uma referência, um líder. Essa liderança deve ser centralizadora? Não deve ser centralizadora, mas ele precisa ter pulso, ele precisa ter firmeza. Caso contrário, nós vamos ter sérios problemas de interferências diversas, né? E todo mundo vai querer manipular as atitudes do pastor. Para a figura, esse papel social de pai e mãe não é diferente. Se o pai não se impõe, a mãe não se impõe, ele abre precedentes para que os filhos façam como os filhos de Eli. E Deus falou com Eli, porque amas os teus filhos mais do que a mim, vou trazer juízo à tua casa. Portanto, eu estou explicando aqui porque você vai encontrar promessas que foram feitas, né, e que não foram cumpridas porque no meio do caminho alguém se perdeu. Verdade prática, as promessas de Deus são infalíveis porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito.
Deus em sua palavra, né? Pode ser, provavelmente, Deus em sua palavra sempre, né, cumpre o seu propósito. Deus sempre cumpre o seu propósito, né? Eu quero lembrar, inclusive, que Deus não tem plano B, porque o plano A não vai falhar. Deus não pode ser surpreendido por ninguém. Ninguém consegue surpreender a Deus, viu? O Einstein já dizia que Deus não joga dados. Deus não joga dados. Então, aqui na leitura bíblica em classe, nós temos o Salmo 102, versículo 25, 26, 27, que diz assim: desde a antiguidade fundaste a terra e os céus, são obras das tuas mãos. Fundaste a terra e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles, como uma veste, envelhecerão. Como roupas os mudarás e ficarão mudados. Mas tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Olha que coisa. Isso fala sobre esse Deus eterno, não é? Sempre eterno, né? Que não muda, né? Não fica velho. Deus não fica velho. Por isso que crente tem papai do céu, não é Papai Noel, gente. Crente tem papai do céu, viu? Papai do céu não envelhece. Interessante que na cultura brasileira, e tanto quanto na Europa, nos Estados Unidos, o pessoal às vezes coloca Deus como aquele homem velho, de barba, não é? Não, Deus não envelhece. Envelhecer é característica dos seres humanos. Isso é coisa nossa, viu? O Nelson Rodrigues, inclusive, já tinha dito que a velhice é o pior castigo imposto à humanidade. Eu quero lembrar você que Deus não apenas ele impõe limites à nossa existência, né? 70, quem passar de 70 é câncer enfado, Salmo 90 versículo, a partir do versículo 12, nós temos essa descrição lá, Davi falando, inclusive, né? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Salmo, na verdade, não é Davi, é Moisés, viu? Esse salmo é uma oração de Moisés. Esse salmo aí. A gente sabe que os salmos foram escritos por Davi, na sua grande maioria, mas temos salmos dos filhos de Corá. Alguns falam Coré, mas Corá, né? Asaf, né? Emã, e temos Moisés também, e Salomão, filho de Davi. Mas esse salmo de Moisés fala sobre a fugacidade, né, da vida humana, essa vida efêmera, essa vida passageira do ser humano. E Moisés, inclusive, afirma que quem passa de 70 é câncer enfado, mas que Deus é eterno, né? Deus é eterno. E aí eu quero lembrar você que nesse sentido Deus não se cansa, né? Deus não padece dos males que nós padecemos em decorrência do tempo que nos afeta. O tempo que nos afeta. Haja visto que o próprio Deus, ele não vive nesse tempo, ele vive em algo que é a ausência de tempo, que é a eternidade. É por isso que Deus é atemporal. Então, Deus, ele vive na eternidade, que é a ausência de tempo. Agora, isso é demais para a nossa mente tão pequena compreender. Deus é infalível, primeiro tópico, a infalibilidade de Deus. E aí o Salmo 102, conforme nós lemos, né? Fala sobre isso e da imutabilidade de Deus, né? Ele é infalível e imutável, ou seja, o caráter de Deus não muda, e ainda bem que Deus não muda quem ele é. Deus não muda quem ele é. Quer dizer, eu posso mudar, você mudar, mas Deus não está sujeito a mudanças, não é? Mudanças de humor, de caráter, né? Não, Deus é diferente. O caráter de Deus é esse. Inclusive, eu quero lembrar a você que lá
Lá no livro do profeta Jeremias está escrito assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Então, ainda bem que Deus é imutável, viu? Ainda bem. Imagine se Deus um dia tivesse com uma cara e de repente tivesse com outra. Já parou para pensar? E aí, cara no sentido, né, mais humano da palavra, que são linguagens humanas para descrever Deus. Se Deus um dia tivesse com um jeito e no outro dia já tivesse com outro jeito, imagine o que seria de nós. Imagine se eu e você pudesse manipular Deus. Porque uma pessoa que chega para o Deus dela, né, com letra minúscula, e diz: eu estou precisando disso. Se você me der, eu vou lhe dar isso. Então ela decide o que ela quer receber e decide também o que ela vai dar para aquele Deus dela. Aí, de acordo com o Dr. Walter Cunha, é um Deus sem moral. Esse Deus é um Deus sem moral, que a pessoa decide o que o Deus vai fazer por ela e ela decide também o que ela vai dar em troca, né? Então, imagine que relação de poder dessa pessoa com esse Deus. Ela decide o que o Deus dela vai dar e o que ela vai dar em troca. Entendeu? Qual é a oferenda? Qual é a oferenda que ela vai apresentar para esse Deus? Então, Deus é diferente. Ele já tem tudo já planejado. Não adianta a gente tentar mudar a mente de Deus. Não adianta tentar mudar a mente de Deus. Porque Deus não vai ser manipulado por absolutamente ninguém. Então as promessas de Deus são infalíveis, de acordo com Pedro, e aí o comentarista pastor Elinaldo Renovato, ele cita aqui Pedro, capítulo 3, 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem o propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor, e ele explica que o tempo de Deus é diferente. Olha, eu escuto isso há muito tempo. O tempo de Deus não é o nosso, o tempo de Deus é o Kairos, o nosso é o Cronos, mas Deus não tem tempo. Deus é atemporal. A gente fala isso para ficar mais fácil para entender, né? Ou até porque a gente aprendeu errado, mas Deus é atemporal. Ele faz as coisas quando Ele quer. Mas, observe, alguém que vive na eternidade, que é a ausência de tempo. Então, a gente precisa compreender isso, né? Precisa compreender isso. Tempo é uma produção social, ou seja, nós vivemos nisso que nós chamamos de tempo. Tempo. Deus é como se ele tivesse feito o seguinte: ele cria o tempo e coloca nós, seres humanos, dentro do tempo. Isso que nós chamamos de tempo humano. Tempo humano. Foi criado por Deus. Agora, Deus está acima disso. Está para além disso, né? Porque o próprio Agostinho, falando sobre isso, ele disse: se alguém perguntasse o que é que Deus estava fazendo antes de criar todas as coisas. Antes de criar todas as coisas. Aí ele diz que uma pessoa dessa não sabe o que é que está perguntando. Porque antes de tudo Deus já existia. Porque Ele é. Entendeu? Deus é. Acrescentar alguma coisa, como diz Paul Tillich, é tentar diminuir a Deus. Então, o que na verdade nós precisamos extrair desse texto de Pedro é o seguinte, sobre a volta de Jesus, que é um texto escatológico, 2 Pedro capítulo 3. Mas Deus não retarda a sua promessa, ainda que alguns o tenham por tardia, né? Ele está dizendo o seguinte: não, para nós parece que está demorando, mas para Deus não. É que um dia para Ele é como 1000 anos nossos equivale a um dia de Deus. Isso é uma linguagem, lógico, figurada, né? Porque a gente nem sabe qual é a medida. Qual é a medida? Isso aí naturalmente foi uma linguagem de Pedro para tentar explicar
essa soberania de Deus sobre o tempo humano, né? Mas o que nós tiramos de muito importante nesse texto é que ele está dizendo, ainda que pareça que está demorando, a promessa está de pé, ou seja, Jesus Cristo vai voltar. Isso era muito importante para a igreja do primeiro século, porque estava debaixo de uma perseguição terrível. Pagava com a vida por ser cristão. Então, Pedro precisava falar sobre isso até para renovar a esperança e a fé no coração da igreja. A promessa está de pé. Ele voltará. Ele voltará. A despeito da nossa dificuldade com o tempo, né? Apesar dessa nossa dificuldade, e você pode observar, quem está esperando, sempre acha que está demorando. Entendeu? Quem espera sempre acha que está demorando. A única coisa que a gente acha que não demora é conta para pagar. A gente fala assim, moço, já chegou de novo? Já chegou de novo esse boleto, né? Toda a conta para pagar, para nós não chegou muito rápido, muito rápido. Você quer ver outra coisa que para nós parece muito rápido? A morte. Gente, para nós é sempre cedo demais para alguém que a gente ama partir, né? Hoje a gente podia ficar mais um pouco, não era? É sempre cedo, sempre cedo. Nunca é, para nós nunca é tarde. Não, já foi tarde. Não. A gente quer que demore mais um pouco, fica mais um pouco, né? E aí a morte chega e diz, tá na hora. E a gente fala, já, gente, olha para isso, tão novo, né? Tão novo. Ô, gente, não viveu nada. Morreu tão jovem, né? Tão jovem. Então é conta para pagar e morte quando chega. Para nós é sempre cedo. Agora, as bênçãos, quando demora uma semana, para nós é uma eternidade. Isso para nós é uma eternidade. Você quer ver uma outra coisa? É quando você está esperando um transporte para viajar. Ou que demora, né? Ou que demora. Aí a gente acha que está demorando. Promessas, né? Que você está esperando. Imagine, você que está me ouvindo agora, que está no intervalo entre a promessa e o acontecimento. A bênção, né? A gente sempre acha que está demorando. E aí é nesse intervalo que nós precisamos ter cuidado, viu, queridos? Já que estamos falando de promessas de Deus, que são infalíveis, descanse o teu coração, porque se Deus prometeu, vai se cumprir, viu? A não ser que esta promessa seja condicional, e aí nós temos um problema. Porque imagine só que nós temos promessas na Bíblia que são incondicionais, ou seja, não tem nenhuma responsabilidade do ser humano na efetivação, no cumprimento da promessa. Vou lhe explicar isso aqui agora. Deus chega para Abraão e Sara e fala que vai dar um filho, né? O aviso chegou, Sara então sorriu, o anjo fala, você sorriu por quê? Ela diz, não sorri não dê risada não, você sorriu sim que eu vi. Aí naquele momento, o que é que aconteceu? A despeito, apesar, sabe? Apesar da dificuldade dela em acreditar, tanto que ela achou que só pode ser piada isso. Da idade que eu estou, né? E nem menstruava mais, viu? Cessou o costume das mulheres. Bom, aí imagine, agora vai ter um filho. Ela achou engraçado aquilo. Foi engraçado. Nem passava pela cabeça dela que poderia acontecer. Aí eu lhe explico logo que se Deus quer fazer, ninguém pede, ninguém atrapalha a Deus. Ou seja, não depende sequer da fé do ser humano. Porque não é a fé que determina o milagre, viu? Tem gente que acredita que é a fé.
Não. Se Deus quer fazer, independe de você acreditar ou não. Deus faz e acabou. Porque Ele é Deus. Entendeu? O milagre não tem nada a ver com a gente, não. É tudo sobre Deus. É tudo sobre Ele. Isso aqui não é apologia à incredulidade, não. Aquele que se aproxima de Deus deve acreditar, deve crer que Ele que Ele é galardoador, né? Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus capítulo 12, versículo 6. Né? Agora, presta atenção que isso aqui é muito importante. Deus promete que vai dar um filho para Abraão e Sara, que na época era Abrão e Sarai. Dizem que o I era de infértil, mas no Brasil o povo é muito criativo, vá saber, né? Inventa tanta coisa. Bom, então aconteceu. Um dia lá naquela barraca, né? Aconteceu, pintou um clima lá e o milagre aconteceu. E milagre não se explica. Milagre não se explica, viu? Tem gente querendo explicar milagre. Então vai ter que explicar como é que aparece uma água dentro de um coco, boa, com gás e ainda adoçada. Tem que explicar isso também. Milagre não se explica, viu? Milagre não se explica. Pronto. Então, não tinha nenhuma condição para aquele milagre acontecer. Deus falou que ia fazer, acabou. O nome disso é promessa incondicional. Agora, Deus chega para Salomão, observe, e diz assim: se andares nos meus caminhos, como andou Davi teu pai, então te abençoarei e te engrandecerei. Observe. Se, olha a condição, se andares nos meus caminhos, como andou Davi teu pai, então te abençoarei e te engrandecerei. Então havia um fator condicional. Então é esse o problema. Às vezes as pessoas dizem, mas Deus prometeu, sim, mas tinha alguma condição? Tinha. Você cumpriu? Não. Então pronto, never. Never. Nós precisamos atentar para esse detalhe, para depois não botar a culpa em Deus. Né? Ou então ficar dizendo, o diabo se levantou com fúria e roubou minha bênção, roubou meu milagre. Não. Pode ser o diabo em figura de gente. Né? Que às vezes o ser humano... oh, meu Deus do céu, o ser humano não é brincadeira não, gente. O ser humano faz besteira e depois dá culpa a Deus. Comete o primeiro erro, depois comete o segundo. E eu gosto de uma música de Eli Soares que diz assim, Deus não é culpado se alguém que eu amo se afasta. Ó que coisa. Deus não é culpado se alguém que eu amo se afasta. A gente precisa parar e pensar assim, o que foi que eu fiz para que isso acontecesse? Será que eu não contribuí? Será que eu não contribuí para que essa bênção, para que esse milagre não acontecesse? Porque é mais fácil eu culpar o outro, né? É mais fácil eu culpar o outro. Eu conversava com alguém ontem que dizia assim, a respeito da mãe, que mulher do coração duro. Aí eu imediatamente perguntei ele, você já pensou quanto seu coração também pode ser duro? Porque é muito fácil olhar o coração duro do outro. Difícil é olhar a dureza do meu coração. Eu quando pergunto em auditório, quem aqui já foi humilhado? As mãos todas levantam. Mas aí quando eu refaço a pergunta, quem aqui já humilhou? As mãos diminuem consideravelmente. Agora, você já observou que nós somos bons? Nós somos bons para dar conselho? Gente, eu mesmo tem hora que eu dou uns conselhos que, meu Deus do céu, eu acho que nem Gandhi daria um conselho tão bom. Mas às vezes a gente não consegue se aconselhar a si mesmo. Sabe? A gente indica um remédio que a gente não toma. Quantas vezes nós fazemos isso? Não é brincadeira não, viu? Então, sobre as promessas de Deus, nós precisamos atentar para esse detalhe.
Tópico 2. Deus não mente. Deus não mente nem se arrepende. Nós precisávamos de tempo para explicar isso aqui. Porque tem um precedente lá no livro do Gênesis. E aí nós precisávamos fazer uma leitura honesta. O que é que está escrito ali? O que é que Deus está querendo dizer? Até me arrependo de ter feito isto. E eu vou deixar você com essa, viu? Porque eu não tenho tempo, senão eu não vou conseguir explicar a lição de hoje. Viu? Mas a gente precisa pensar assim, o que é que eu vou falar sobre Deus? O que é que eu vou falar sobre Deus? Para eu não falar sobre Deus aquilo que Ele não é. Entendeu? Arrependimento é mudança de atitude. Deus muda de atitude ou não? Deus pode mudar de atitude. Ele pode deixar de fazer uma coisa que Ele falou que faria, mas Ele nunca vai deixar de ser quem Ele é. Eu estou resolvendo com essa frase. Deus pode deixar de fazer uma coisa que Ele falou que faria, mas Ele nunca vai deixar de ser quem Ele é. E as promessas de Deus, elas estão ancoradas na sua palavra, ou seja, em quem Ele é. Estão subordinadas ao seu próprio caráter. Então, Deus não muda quem Ele é. Mas Deus pode deixar de fazer uma coisa que falou que faria? Com certeza. Por quê? Porque nós temos promessas de Deus que são condicionais. E nós explicamos agora há pouco sobre isso. Ok? Então, e ele cita aqui, vamos ver aqui a explicação do autor. Deus se arrependeu? Em Gênesis capítulo 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Inclusive está escrito assim, e toda a carne havia se corrompido. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois pesou-lhe o coração ao contemplar o caminho de corrupção e violência. Não é? Ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende? Né? Uma aparente contradição. Concordo com o pastor Elinaldo Renovato. Parece contradição, mas não é. Não é. Em Números lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis que Ele se arrependeu. Contudo, gostei muito, pastor Elinaldo Renovato, viu? Pegou um texto, né, colocou perto do outro. Que coisa interessante. Só isso aqui daria a revista toda, viu? Só isso aqui, para comentar esses 2 versículos, né? Em Números lemos que Deus não se arrepende. Já em Gênesis, lemos que Deus se arrependeu, né? Uma aparente contradição. Gostei do termo usado. Agora vamos à explicação que ele dá aqui. Vamos à explicação, né? Nada tem a ver com algo que ele tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez, com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. É exatamente isso que nós estamos aqui falando. Ou seja, o ser humano se perde em relação ao propósito, e aí agora vamos botar na conta de Deus? Não. Não. De que se queixa o homem? De que se queixa o ser humano? Se queixa dos seus próprios pecados. Então Deus não muda. Deus não muda. Certo? Agora, o ser humano muda e às vezes quer culpar Deus. Quer culpar Deus. Quantas pessoas estão vivendo hoje amarguradas porque abraçaram uma promessa que inclusive não foi feita por Deus, né? E aí tem que ter muito cuidado com aquilo que você ouve, viu? Porque eu nunca vi
nunca vi uma geração para ficar tão presa a trivialidades, não é? E parece que acabam degradando a perspectiva sobre a promessa de Deus. Não é? Tanta coisa que eu fico assim pensando, gente, por que é que nós não começamos agora a ver as promessas que têm valor eterno? Né? Parece que isso tem a ver com o nosso desejo de criar um céu na terra. Mas nós precisamos pensar que isso aí é muito pequeno em relação ao propósito de Deus para nós. Ao propósito de Deus para nós. Deus quer nos levar para casa e a nossa casa não é aqui. Deus quer nos levar para casa, certo? Eu lembro do Russell Shedd, saudosa memória, pastor Russell Shedd. Numa das suas últimas falas, ele disse: estou alegre, estou feliz, porque eu estou indo para casa. Estou indo para casa. Mas a nossa morada não é aqui, né? Os pais da igreja, os apóstolos, eles tinham consciência disso, gente. Nós precisamos pensar nessa promessa da vida eterna, promessa da salvação, porque nenhuma outra promessa, né, relacionada à nossa vida aqui na terra se compara com a promessa da vida eterna com Deus. As infalíveis promessas de Deus, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, é verdade. Falava aqui no debate Melodia Semana que Deus, antevendo o veneno da serpente que ia atingir o ser humano, ele já providenciou o antídoto, visto que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. O Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. E eu já estou chegando no final. Eu preciso do meu amigo pastor José Carlos aqui, porque eu já estou chegando no final. Já são 11 o quê, gente? Aí eu estou no debate Melodia, né? 8 horas e 53 minutos em Vitória da Conquista, Bahia. Estamos agora chegando aos instantes finais desta escola bíblica. Algum recadinho aí, pastor? Alguém participando conosco? Não sei se alguém entrou aí. Não. Muito bem. Então eu quero lembrar você que a nossa promessa por excelência que devemos agarrar nela é a promessa da vida eterna com Deus. A salvação, né? Em Jesus Cristo. A salvação em Jesus Cristo. Então, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo, isso é muito importante lembrar. E eu quero pedir a você que está me ouvindo agora, que é pregador, você que ocupa esse lugar de transmitir a palavra, inclua nas suas mensagens breve Jesus voltará. Breve Jesus voltará. Nós precisamos avisar ao povo que breve Jesus voltará. Assim como Noé avisou do dilúvio, nós precisamos avisar que breve Jesus voltará. Eu vou ficando por aqui, agradecendo aos trabalhos técnicos do meu amigo pastor José Carlos e dizendo para você que eu desejo um feliz ano todo, porque com Jesus é o ano todo feliz. Ainda que tenha tristeza, ainda que tenha luta, dificuldade de várias ordens, né? De várias formas, mas quem tem Jesus tem tudo. Então, feliz ano novo para você que ficou comigo em 2024, acompanhando a Escola Bíblica na Melodia. E o meu abraço em Cristo, viu? Fica aqui o meu respeito, a minha consideração a você que é meu ouvinte, minha ouvinte,
e que me acompanhou durante 2024. Se Deus permitir, em 2025 nós estaremos de volta com a Escola Bíblica na Melodia, trazendo uma mensagem sobre a defesa da fé. É o trimestre inteiro sobre a defesa da fé, combatendo heresias, né, que tentam se infiltrar na Igreja de Cristo. Então, em defesa da fé, nós estaremos aqui a partir do primeiro domingo de 2025. Até lá, forte abraço para você e feliz ano novo, que a bênção de Deus repouse sobre a tua casa e sobre a tua vida.